Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, mas se o complemento desse alimento precioso que Deus nos concede, além de tudo que Ele já fez e continua fazendo em nossas vidas, a palavra nos conduz diretamente a Ele, a unção do Espírito Santo, do poder que dá no nome de Jesus Cristo, pois tudo é a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Então, cada vez que nós temos ouvido as coisas de Deus, e nós vamos reter dentro de nós, porque vem para o subconsciente, para que nós possamos nos encher a cada dia mais para a boca falar daquilo que o coração está cheio. Claro que é a nossa mente, né? Fala que sentimento é a nossa mente. Fica dentro do nosso consciente. Quanto mais coisas de Deus a gente tem, mais coisas de Deus a gente vai ter para falar, para expressar. Então nós vamos receber mais essa porção desse alimento nesta noite. Vamos começar com o livro de Marcos. A palavra de Deus, ela vem nos instruindo, ela vem nos dando entendimento e sabedoria aos poucos, que a gente vai aprendendo aos poucos de Deus. Não tem como aprender de tudo, nem tudo vai aprender aqui, que um dia nós vamos ver como ele diante dele, a palavra sendo ministrada, nossos olhos não vão ver como vai ser tudo por completo, mas um dia estaremos diante dele e veremos como ele é. Mas para isso nós precisamos a cada dia, segundo a tua palavra, continuar nessa direção, amém? Essa direção ela nos mostra a verdade que é de ser cumprida na vida de todo aquele que crê e acredita no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Agradecemos o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Vamos entender, nós vamos em 3 pontos da Bíblia para que a gente venha a compreender. Estava lá buscando ser uma palavra, e se a testificação, a palavra seja essa, porque é importante seja o que Ele quer para a igreja nesta noite. Então eu só quero abrir a boca, que o Senhor venha falar, colocar as palavras através da minha voz para a igreja, todos nós precisamos. Então Marcos 1, vou ler do 14 ao 20, depois nós vamos compreender e entender. Marcos 1 vai ser o versículo 14 ao 20, amém? Olha como é tremendo o que vai ser ministrado para nossas vidas, porque tem algo tremendo para a gente entender e compreender o nosso chamado da perfeita vontade de Deus. Diz assim, tem um título, a vocação dos primeiros apóstolos, mas vamos em frente. Diz assim o 14, Marcos 1,14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou. Eles, deixando o seu pai, Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Olha só, vamos ler agora, deixa marcado ainda aí. Vamos ler agora João 6, 38 e 39. Aguardando a leitura. E vamos ler João, a gente vai entender por que esses 3 capítulos, esses versículos. João, logo na frente, 6, 38 e 39. A palavra de Deus nos diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia.
Aí volta um pouquinho lá no Mateus, antes de Marcos. Só voltar a Bíblia. Está logo ali perto do próprio Marcos, está marcado, aí já está. 26, 39. Só um versículo. Mateus 26, 39. Amém? Amém. É só voltar um pouquinho. Está marcado o Marcos, só pegar em Marcos e botar uma folha, duas só. Diz assim, Mateus 26, 39. Indo um pouco diante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Amém. Olha só a leitura, lendo a respeito de discípulos, de chamados, a respeito da obra do Senhor e a respeito do que ele veio e do que ele pediu que, se possível, passasse dele. Amém? Olha como é tremendo, né? Deus deu essa palavra. Eu estava lá buscando ao Senhor o que seria para a igreja, o que ele queria para a igreja, e veio essas palavras, e veio assim, veio na minha mente, veio trazendo. Eu comecei a ver, uma vai ligando a outra. Aleluia. Então vamos voltar lá no de João, de Marcos 1, 14, 20, que nós lemos, e vamos começar a ministrar em cima da palavra de Deus que se renova cada dia para a nossa vida. Agora, o mais interessante, presta bem atenção, a palavra está sendo ministrada aqui nesse momento. O que Deus está fazendo, recebe quem está aqui dentro. Amém? A oração vai lá onde está as pessoas, mas a ministração é aqui dentro. Amém? A não ser quando bota no vídeo, quando bota ao vivo, aí vai para lá. Mas por enquanto é só para nós mesmos. Amém? Aqueles que estão, recebem. Os que não estão, pode saber até que você recebeu, mas não estão recebendo porque não estão nesse lugar, neste momento. Amém? Então, como a palavra diz, do 14, quando Jesus ele foi enviado pelo o Espírito, foi para lá depois do batismo. Ele foi enviado pelo Pai. Amém? Pelo Espírito foi quando ele foi, depois do batismo, ele foi levado em Espírito no deserto para ser tentado. Amém? Então ele foi enviado pelo Pai para fazer uma obra. Amém? Quer dizer, ele foi chamado para fazer uma obra, mas ele veio para fazer o que ele queria. Ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Quando Deus chamou esses discípulos, né? João, né? Quando João, o evangelista que foi preso, né? Foi preso lá, que ele pregava já a vida do Senhor, que batizava com água só, ele foi preso. Tudo tem o seu tempo. Chegou aquele tempo de João lá e Deus estava com ele. Amém? Aí Jesus começou a vir para Galileia para começar o ministério. E o Senhor veio buscar pessoas para que estejam também no ministério, para fazer segundo a vontade do Pai. Só que a vontade do Pai estava nele, então ele passava a vontade do Pai através dele para aqueles que o seguiam. E ele começou a chamar. Você lembra do seu chamado, quando o Senhor chamou? Eu me lembro de alguns chamados. Deus veio me chamando há muito tempo e depois chegou o tempo de se cumprir. Na vida de vocês, provavelmente, se não teve ainda, teve chamados. E o chamado de cada um que tem que responder o seu chamado. Amém? Então vamos entender aqui o que aconteceu. Jesus veio e foi para Galileia, pregando o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Aleluia. E aí, aleluia, ele começou a falar algo tremendo. O tempo está cumprido. O 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus próximo é quando o Senhor foi enviado, né, e houve o acontecimento lá do nascimento, na unção pelo Espírito Santo, tudo aquilo que houve. E ali, como ele é o Filho do Deus Altíssimo, por isso que fala que o reino de Deus está próximo. Jesus veio ali, então a vontade de Deus, o poder de Deus estava no Filho, então estava próximo. Quem se aproximava de Jesus
estava se aproximando do reino de Deus, porque a vontade de Deus estava no Filho. Amém? E ele veio para fazer a vontade do Pai. E ali ele pregando, de repente ele andando, ele viu ali junto ao mar da Galileia Simão, né? Que a gente conhece depois como Pedro, né? E André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe veio após a mim, e eu falei, pescadores de homem. Então eles, deixando a rede, o seguiram. Passou dali um pouco, já estavam os dois com ele. Mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Olha, glória a Deus. O chamado, tu vê ali, os primeiros discípulos foram chamados. Mas para as pessoas seguiram o Senhor, presta bem atenção. Eles foram chamados, foram apóstolos, tremendamente viu ali pessoalmente do que o Senhor fazia. Nós já somos bem mais aventurados, porque nós cremos no que Ele fez e acreditamos na obra dele perfeita, por isso nós o aceitamos na nossa vida. E Ele tem mostrado que Ele é conosco. Você observa que foi chamado um, seguiu os dois. Depois foi chamado dois, seguiu. Deixaram o pai, é claro que eles falaram com o pai, conjecturando no diz, daí falaram, filho, vai. Porque quando Deus chama, tem que ter um entendimento de que é Deus que está te chamando. Por quê? Por que tem que ter um entendimento de que é Deus que está te chamando? Porque o enganador chama muita gente e muita gente vai. Se você não tiver a certeza, tem muitas pessoas que estão servindo a outros deuses que não é o Deus verdadeiro criador do céu da terra e pensa que está certo. Então o chamado tem que entender. Ali entenderam o chamado de que era o Senhor. E ele já estava pregando ali na Galileia. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer é deixar alguma coisa da vida deles. Ei, se você aceitou o Senhor e acha que tu vai servir o Senhor do jeito que tu é, da maneira, não vai. Tem que deixar algumas coisas e vai deixar. Por quê? Não, por quê, pastor? Não, posso ser o que eu sou e servir. Não. Porque quando a gente não tinha ele seguia vários caminhos, a gente não esquentava muito. Quando ele vem para a tua vida, tem um caminho. Você vai ter que trilhar aquele caminho. E aquele caminho vai fazer a diferença. Você vai ser a mesma pessoa? Não. Vai ser você mudado por dentro. Aleluia. Por quê? Porque quando aqueles homens deixaram lá a rede e o outro deixou o pai, a vida dele começou a mudar. Eles não tinham sido transformados ainda, mas a decisão que eles tomaram começou a mudar a vida dele desde aquele momento que ele atendeu o chamado e seguiu. E aí começou a mudar a vida. Nós sabemos da história de Pedro, como ele é relatado aqui, que pelo menos está na Bíblia, que é o suficiente para a salvação do homem. Começou a mudar algumas coisas na vida dele. À medida que ia e não se afastava, ia aprendendo, ia moldando e aprendendo mais de Deus, da vontade de Deus. Mas por isso, que por estar com Jesus, eles passaram por dificuldade. O próprio Senhor passou. Eles passavam essas dificuldades que a gente passa. É normal, é só olhar lá para trás dos profetas ou dos apóstolos, que eles passaram com Jesus do lado, também passaram. Perseguição, chicoteada, muitas coisas passaram. Mas eles não desistiram, porque aquele que andou em dois caminhos se perdeu. Mas aqueles que passaram a dificuldade, mas ficou no mesmo caminho, recebeu a coroa da vida. Amém? Isso é nossas vidas. Nós não somos aqueles apóstolos, mas nós somos servos do mesmo Deus que era aqueles apóstolos, do mesmo Senhor que é o Salvador da nossa vida. Agora, graças a Deus, a palavra chegou até nós, e até hoje ela é viva e eficaz na nossa vida. Então nós vemos que tem que mudar coisas, tem que mudar caminhos. É normal, é Deus, porque Ele é o caminho. Tem que ter um cuidado. Aleluias. Aí nós vamos entender, né, o chamado. Agora vamos lá para João agora, para entender algo tremendo também. João 6, 38 e 39. Aleluias. João 6, 38 e 39. Aleluias. Olha como é tremendo. Olha como a palavra de Deus ela testifica. Aleluia. E ela tem que ser testificada
testificada mesmo, porque ela veio da parte do nosso Deus e ela é fiel e verdadeira. Aleluias. Diz assim, João 6, 38 e 39. Aí Jesus falando, nós sabemos que tem uma passagem tremenda aqui, mas olha só como vai testificar uma com a outra a pregação e o que Deus está ministrando. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha. Quem falou isso? Jesus Cristo. Mas a vontade daquele que me enviou. Olha só, 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Olha só, tremendo. Jesus estava se expressando através daqui, fala sobre o pão da vida, né? Tudo aquilo que ele fala, mas como essa parte vai encaixar naquela? Ele diz que ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, ouviu? Se você servir ao Senhor, querer fazer a tua vontade, se nem Jesus desceu para fazer a vontade dele, desceu para fazer a vontade do Pai, nós temos que buscar fazer a vontade de quem? Do Senhor. Não é isso que ele falou? Eu não vim para fazer a minha vontade, a do meu Pai. E ele passa a vontade do Pai para a nossa vida. Então, através dele, a gente começa a aprender a fazer a vontade de Deus, através do nosso Senhor. Amém? Então, se nós formos fazer a nossa vontade, e a vontade de Deus fica onde? Onde fica a vontade de Deus? Se nós somos dele, a vontade dele tem que estar em nós. Se ele está em nós, a nossa vontade de estar congregando tem que estar em nós. A alegria de estar na presença, de buscar ele, de fazer tudo aquilo que nos aproxima mais dele, essa vontade tem que estar em nós, porque essa é a vontade do Pai. Por isso que ele nos deu a vida e deu fôlego para tudo aquilo que tem fôlego, venha louvar a ele. Amém? Ainda que alguns não louvem, mas ele deu fôlego para louvar a ele. Reconhecer que se nós temos vida é graças a ele. Se nós era um boneco de barro, era só o pó mesmo. A gente tem que entender isso na nossa vida. Então nós vemos aqui, como fala no 38 e 39, e ele fala, ó, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum. Aleluia. É tão interessante que todos aqueles que vão a Jesus estejam com ele, nenhum vai se perder. Olha interessante. A vontade de Deus é que todos que vêm a ele não se percam. E aquele que diz que perseverar até o final, receberá a coroa da vida. E Jesus, ele justamente é esse elo na nossa vida para a eternidade. E para nenhum se perder, só através de quem? Jesus Cristo. Por isso que ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido, para não estar mais perdido. Então nós temos que entender, né, a palavra de Deus, e a cada dia adquirir mais entendimento e prosseguir, ter bom ânimo, porque vem coisa para desanimar. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu também passei por muitas coisas, mas eu venci, e com ele nós somos mais que vencedores. Só com ele, não tem como, não existe outro. Amém? Aí a gente vai ler rapidinho lá, Mateus 26, 39, aí tu volta lá pertinho de Marcos, lá, Mateus 26, 39, aí olha só, o complemento, a palavra de Deus é tremenda, né? Deus como ele dá, como é que vai testificando uma coisa com a outra, ao mesmo tempo que ele fala dele, ele expressa a vontade do Pai, que se expressa a vontade dos dois na nossa vida. Por isso que houve chamado. Você não tem chamado? Então tem a vontade do Pai através do Filho na tua vida. Se você tem chamado, você respondeu o chamado, tem ação de Deus na tua vida. Nós precisamos entender e compreender. Agora, olha só algo tremendo, né? 26, 39. Olha só o que diz a palavra. 26, 39. Aleluia. Diz assim: indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este, todavia não seja como eu, mas como tu queres, segundo a tua vontade. Amém? Olha só, Jesus chegou a um ponto de algo que ele não queria passar. Já viu quando a gente chega a um ponto de certa situação que a gente não quer passar? Mas se na obra está previsto aquilo que você tem que passar,
passa. Jesus falou: Senhor, meu Deus, se possível, aquele momento difícil lá no madeiro, que ia para o madeiro, ele falou: Senhor Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, esse cálice eu não queria beber não, Senhor, dói muito, vamos conjecturar, é muito amargo, passa de mim, Senhor. Deus, né, falando com o pai dele, mas não seja conforme que eu quero, segundo a tua vontade. O que ele quer dizer? Ó, Deus, eu estou nessa situação tão difícil no nosso dia de hoje, e não quero passar, Pai. Se possível, tira de mim, mas se é a tua vontade, fica a tua vontade. Deu para entender? Tem coisas que vai acontecer assim. Tu vai vir: Senhor, eu não quero passar, mas se é a tua vontade, é diferente. Porque quando não é, Deus ele dá o livramento, ele joga por terra. Mas Jesus ele tinha que passar para se cumprir algo na vida dele, para que venha refletir na nossa vida. É o que está refletindo na nossa vida, porque ele passou por tudo aquilo, mas ele venceu tudo aquilo que ele passou para nos resgatar. Às vezes nós passamos por certa situação para mostrar que é o nosso Deus. Às vezes Deus quer que passe, pronto, mas se ele não quiser também ele impede, porque ele é Deus. Ele mesmo tentou, falou: Pai, tira de mim, afasta de mim esse cálice. Glória a Deus. Você vê como ele sabe, como ele foi escolhido. É o que nós devemos fazer. Tu não é um escolhido. Tem coisa que a gente não sabe se é a vontade de Deus ou não, não é verdade? Tem coisa que tu não sabe. Como Jesus falou, a onisciência dele, como falando com o Pai, ele pediu ao Pai para passar. Agora, por que ele falou a vontade do Pai? Você lembra no início? Jesus veio para fazer a vontade de quem? Do Pai. Mas passou por uma situação: Pai, ele sabia. Pai, se possível, muda isso agora para mim. Mas não seja como eu estou pedindo, seja segundo a sua vontade. Muitas das vezes se depara com essa situação na nossa vida. É segundo a vontade dele, seja o que for. Porque a boa e perfeita vontade vem de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas pode pedir. Mas nunca pode desanimar, porque tem Deus que está contigo. Então tem hora que você tem que falar isso. Tem situações que ele vai te tirar, tem hora que ele vai permitir que tu passe. Mas ele tem um propósito. Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E aqui nós vemos que tem a ver com um chamado, a obra de Deus, do Deus através do Filho na nossa vida, para que nós possamos vencer, crendo e acreditando, perseverando e com fé. Porque a palavra fé, eu sempre falo, é tão pequenininha, olha a letra, fé. Mas sem fé é impossível agradar quem? A Deus. O Criador do céu e da terra. A palavra é pequenininha, mas ela chega diante desse Deus tão poderoso, e ela faz um mover tremendo no natural e no sobrenatural. Aleluia. Então nós temos que ter a certeza. Ou você crê ou você não crê. Não, o problema de seguir e ir para a direita, para a esquerda, volta para o centro, para a direita, para a esquerda, e se não der tempo mais? E se não der tempo? Esse dia partiu um senhor lá no trabalho. Aconteceu um acidente, não foi pelo acidente, eu não sei bem o total, eu presumo que seja, que foi infarto ou não, eu presumo só. Mas me diz uma coisa: a pessoa esteve comigo, foi lá, estou bem, estou ótimo, aconteceu um acidente, mas estava tudo bem, foi lá, foi para casa. Aí ele foi no sábado, passou domingo, segunda, disseram que alguém faleceu. Eu falei, não pode, não deve ter sido não, estava muito bem. E ficou aquilo sabendo quem foi, quem não foi. E resumo, foi aquela pessoa. Agora me diz uma coisa, ele sabia que ele ia partir naquele dia? Você sabe o dia que vai partir? Então nós temos que estar sempre no caminho. Porque se tu partir ali, você sabe para onde tu vai.
E se tu partir fora, de outros caminhos, de lugares escuros, o que acontece? Nós sabemos, a palavra fala. Porque nós temos que perseverar até o final. E o final, a gente tem que continuar no mesmo caminho. E quem é o caminho? Jesus. Porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que firmar nossos passos. Não podemos, porque o diabo tenta tirar. Às vezes nessa, alguém cai num laço de morte. Às vezes é outro laço de outras coisas, que traz uma consequência muito séria. Aí volta para o caminho, mas cheio de consequência, porque não deu ouvido, não firmou o espaço. Aí passa por aquilo que Deus não queria que ele passasse. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, está aqui a tua igreja reunida, um povo que chama e clama pelo teu nome. A tua palavra é viva e eficaz, Pai. Esse mover tremendo, que o Senhor tenha sempre a liberdade neste lugar, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o que nós precisamos, Pai, é de Ti, Pai, da tua direção, Pai. É aprender mais e mais de Ti, por esse Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Porque nós queremos servir melhor, Deus. Não podemos fazer, meu Pai, retribuir como Tu mereces, Pai. Mas em nossas vidas, Pai, não precisa nos ver, mas que saibam que o Senhor é o nosso Deus. Por isso fortalece cada um nessa hora. Senhor, continua mostrando, cortando os laços, Pai. Continua abrindo o nosso entendimento, Pai, que a Tua verdade continua resplandecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso subconsciente. Continua, Deus, desfazendo o laço do passarinheiro, as setas que voam ao meio-dia, as perturbações noturnas, Pai. Dados inflamados, Deus, arranca, Deus, desfaz, Deus, da nossa vida. Senhor, nos usa, Deus, dentro do nosso lar. Salva a esposa, esposos, filhos, netos, salva os nossos vizinhos, Pai. Salva, Senhor, nossa família e familiares, Pai. Nós precisamos do Teu mover, do Teu agir, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Perdoa, Senhor, e levanta, Pai. Oh, Deus amado e querido, abençoa lá os discípulos, Pai, que está espalhado na face da terra, os missionários, missionárias, as Tuas obras, Deus. Levanta, Deus, meu Pai, Israel, Pai, a cada dia, porque vai prevalecer aqueles que estão contigo. Mas resgata aqueles que ainda não entenderam e não compreenderam, Pai, para a Tua presença. Segundo a Tua misericórdia, perdão e compaixão, Pai. Visita os hospitais, Deus. Vai de encontro aos enfermos, Pai. Sabemos que às vezes o Senhor leva alguém lá para aprender mais de Ti. Mas tem outros que o inimigo leva, mas o Senhor levanta e traz de volta. Porque aqueles que são do Senhor estão guardados por Ti, Pai. E a Tua destra está suspensa, Deus. Não está encolhida para que não possa resgatar, Pai, e proteger. Oh, Senhor, abençoa, Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós que estamos aqui, todos que foram colocados, aqueles que vão estar ouvindo e vendo. Senhor, toca no lar, Deus, aquele que está enfermo, Senhor. Oh, Deus, e Pai, libera, Deus, com a Tua palavra, com a virtude, vai de conta a enfermidade. Senhor, não tem mal que possa resistir. Até a morte, quando o Senhor fala, ela tem que ouvir, Senhor. E quando o Senhor fala, Deus e meu Pai, até o vento e o mar ouve, Pai, nem tem ouvido, porque o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Então cuida daquele, Pai, segundo o Teu querer, a Tua vontade, segundo a Tua obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque ninguém pode impedir a Tua obra. Quando o Senhor determina, está determinado. Ai daquele que se levanta contra o ungido escolhido do Senhor, Pai, está se levantando contra o Senhor, porque a obra é Tua, Pai, não é da pessoa, é do Deus vivo. Por isso, Deus, fortalece, Deus. Por isso, dê força, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão abatidos, renova na força do Teu Espírito. Aquele que está angustiado, aquele que está preocupado, aquele que está, meu Deus, meu Pai, numa situação complicada, que não tem a paz dentro de si por cada situação. Mas nós temos o Espírito Santo, Pai,
A paz que Ele nos dá é diferente da do mundo, Pai. Então não importa como esteja, a tua paz, a paz do teu Espírito excede todo entendimento, Pai. E nós precisamos dessa paz dentro de nós. Mas tudo isso, Pai, seja para a tua glória. Não só hoje, mas para todo sempre. Pai, se tem alguém sentindo dor nessa hora, alguém que vai ouvir, meu Pai, essa oração e está ouvindo, Deus, meu Pai, que o Senhor venha remover, arrancar, Deus, meu Pai, e pelo poder que é no nome de Jesus, eu digo, dor vai saindo, em nome de Jesus, caroço vai sendo agora queimado, vai sendo agora desfeito, toda célula do mal vai sendo agora renovada. Senhor, desmancha, Pai, todo o mal, Pai, e distribui a saúde, Pai. A saúde nos ossos, no sangue, Pai, nos nossos órgãos, Deus, da cabeça à planta dos pés. Oh, Senhor, a cura. Tu és o médico dos médicos. O médico é bênção, Senhor, mas é limitado. Mas o médico dos médicos, ele pode operar, Pai, sem abrir, Pai. Oh, Senhor, Deus e meu Pai, porque o Senhor é Deus que basta uma palavra, basta um toque, basta uma ordem, o anjo para ir com a cura e entregar, estamos curados. É a tua vontade, Pai. E a Ti, Senhor, nós agradecemos, Pai. Porque se estamos aqui, é por causa do autor e consumador da nossa fé, o Teu Filho amado Jesus Cristo. Ele é, Pai. Louvamos ao Senhor e agradecemos o nome dEle, que tem todo o poder nos céus e na terra, ao qual o Senhor concedeu. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que venha sobre a nossa vida o poder da glória para o propósito que o Senhor tem com cada um de nós e através de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glorifica a Deus pelas tuas palmas. Obrigado, Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Aleluia.